Existem muitas técnicas para a memorização. Quando nós estamos estudando algum idioma, se faz necessário termos conhecimento de algumas delas para acelerar o nosso aprendizado. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do Fale Japonês, professor de Nihongo aqui no Japão há quase 20 anos, país onde eu vivo há mais de 30 anos. E hoje eu quero falar sobre 3 técnicas que podem te ajudar a acelerar o seu aprendizado. É claro que nós temos várias técnicas, como eu disse para você. Porém, eu vou abordar hoje neste vídeo 3 delas que eu acho que podem te ajudar bastante no seu processo de aprendizagem, tá bom? Seja no idioma japonês ou qualquer outro idioma que você queira aprender. Então, anote aí para que você possa colocar em prática o quanto antes, tá bom? E assim você obterá um resultado bastante satisfatório em curto e longo prazo, vamos falar dessa forma. É, Aqui na tela não coube todos os dizeres, eu queria ter colocado 3 técnicas de memorização para acelerar o seu aprendizado, mas enfim, o programa não me deixa colocar tudo. Então eu coloquei aqui, tá? 3 técnicas de memorização para acelerar o seu aprendizado. A primeira delas é: faça anotações do conteúdo. Olha só, é muito importante você entender isso. Quando você lê um conteúdo simplesmente, o seu cérebro ele não consegue assimilar toda a informação. É claro que fragmentos dessa informação ficarão, não é, ah, na sua memória, digamos assim, dependendo do impacto que aquilo causar em você, no seu cérebro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro. Eu mencionei em um outro vídeo para vocês sobre isso. Não dá para falar muito, não é mesmo? Porque seria uma aula mais extensa, porém, eu vou pincelar um pouco para vocês aqui, tá? Quando você apenas lê ou apenas pega aquela caneta, né, marcador, por exemplo, colorido e grifa, ou sublinha determinada informação num conteúdo, em um material didático, por exemplo, nosso cérebro ele não identifica aquilo como uma informação a ser memorizada. Aquilo é somente para você, como um aluno visual, poder visualizar melhor o conteúdo ou destacar algum conteúdo que você ache mais relevante de todo aquele contexto que você está estudando. O que é importante você fazer, quando eu digo faça anotações do conteúdo, é anote o conteúdo de acordo com as suas percepções, com as suas palavras, é importante você entender isso. Porque não adianta você somente copiar aquilo que está escrito. Você precisa compreender o conteúdo e, a partir da sua compreensão, da sua percepção em relação ao conteúdo, você faz um pequeno resumo, uma anotação daquele conteúdo. Pode fazer várias anotações, não é mesmo? Dependendo do conteúdo que você está estudando, que seja um conteúdo gramatical, que seja vocabulários que você queira decorar e assim por diante. É importante que esta anotação seja com as suas palavras. Por quê? Você vai colocar o seu cérebro para trabalhar em função de desmistificar aquele conteúdo, não é mesmo? Então, você precisará fazer com que o seu cérebro desenvolva uma narrativa que explique aquilo que você está estudando para você mesmo. Olha que fantástico, não é mesmo? Então você vai levando aí aos poucos uma mensagem para o seu cérebro de que aquilo é um conteúdo relevante e que você deseja obtê-lo. Perfeito? Segundo, reveja o conteúdo de tempos em tempos. Já é sabido, não é mesmo, de muitos estudantes, que a técnica de memorização espaçada ela é muito eficaz. O Anki, por exemplo, né, é uma das técnicas de memorização espaçada. Quando você revê o conteúdo de tempos em tempos, você emite uma informação para o seu cérebro de que aquela informação é uma informação relevante e você quer memorizá-la, você quer que ele guarde, né, aqui no córtex frontal. E é sobre isso que nós iremos falar daqui a pouquinho, né, para fechar este vídeo. Você quer saber? Fique aqui comigo para você entender melhor isso, tá?
Também não mencionei, mas por favor, se você não é inscrito no canal, seja no Facebook, no Instagram ou aqui no YouTube, né? Por onde você deve estar vendo esse vídeo, inscreva-se agora mesmo, para que você não perca absolutamente nada dos conteúdos que eu disponibilizo em todas as mídias sociais do Fale Japonês, tá? Sou Jin Takahashi, professor do idioma, como eu já disse, e eu venho trazendo aí muita informação, e cada mídia traz uma informação diferente para vocês. Então, continuando. Quando eu falo para o meu cérebro de tempos em tempo, né, levo para ele essa informação, eu mostro para ele que eu quero, que eu desejo aprender aquele conteúdo, que aquele conteúdo é relevante para mim, que ele não pode jogar fora, descartar aquele conteúdo, o que acontece, né, quando a gente está no sono, né, dormindo, né, no nosso sono REM, por exemplo. Mas vou falar sobre isso depois, tá bom? Então, seja um vocabulário, seja um conteúdo, anote, faça suas anotações, leve consigo. Se você está por exemplo, em uma condução para ir para o trabalho e você pode ler aquele conteúdo, leia, observe, analise, se possível, leia em voz alta, não é? Você tem que informar o seu cérebro de que aquela informação é relevante para você. E aí, na hora do seu intervalo no trabalho, você lê novamente. Na hora do almoço, você lê novamente. Na hora do teu intervalo à tarde, você lê novamente. E assim sucessivamente. Sempre que possível, leia, né? Analise, se possível, leia em voz alta e vá levando para o seu cérebro que aquela informação para você é relevante. Tá bom? Muito bem. Não precisa ser somente durante o dia, tá? Pode ser no dia seguinte ou em um outro dia você reveja esse material. Durante o dia é muito importante porque o nosso cérebro ele tende a descartar as informações desnecessárias nas 24 horas, né? Durante as 24 horas em que aquela informação foi obtida. Então, se durante 24 horas você não fizer esse exercício de repetição, muito provavelmente será mais difícil de você relembrar em algum momento. Mas em algum outro momento, vá lá e veja novamente as suas informações para ver se você ainda se lembra. Tentando tirar aqui, ver se ela está no seu córtex pré-frontal, tá? Que é essa parte aqui da frente do nosso cérebro, responsável pelo armazenamento de informações. Mas vamos lá. Terceiro que eu deixei para vocês é escreva e leia em voz alta, mais ou menos 20 minutos antes de dormir. Por que eu digo mais ou menos 20 minutos antes de dormir? Porque durante o sono, como eu mencionei, quando nós temos duas fases REM do sono, não é? Quando você entra num sono profundo e o seu cérebro vai fazer ali um limpa, ele vai organizar a casa, não é? Por quê? Porque a gente, durante o dia, a gente tem muita fonte de informação, seja nas mídias sociais, seja de algo que você leu, de alguma coisa que você ouviu, enfim, e você vai colocando, né? O seu cérebro vai colocando essas informações todas no seu hipocampo. O hipocampo, pense que um hipocampo é um espaço dentro na região central do seu cérebro, que ela é responsável pela a memória curta, né? Que fica ali por um período curto, tá? De curto prazo, a gente fala, uma memória de curto prazo. Então, vai ficar ali toda aquela informação. Pense dessa maneira. Lá no meio, no hipocampo, fica ali tudo que você ouve, uma receita, uma palavra, enfim, uma piada, algo que você viu numa rede social, na televisão, vai ficar tudo ali. Inclusive, esta anotação que você fez, essa informação que você quer que ele grave, estão ali. Quando você faz o processo de anotar novamente, mesmo que você já tenha feito isso, tá? Durante o dia. Anotar novamente um caderno, tem um caderno específico para isso, para este fim. Anotar novamente aquilo, é importante que você escreva aquilo, não adianta só marcar, sublinhar, como eu já disse, não é? Você precisa anotar, você precisa estimular a sua parte sinestésica, física, de contato com aquela informação. Escreva, porque desta forma o cérebro ele consegue assimilar muito melhor, tá? Então você vai escrever e ler em voz alta 20 minutos antes de dormir. Por que isso? Eu digo mais ou menos 20 minutos porque vai depender do conteúdo que você quer, não é rever durante aquele período, durante aquele dia, como eu disse,
Dentro de 24 horas é importante que você faça essa revisão, tá bom? E aí o que acontece? Quando você faz isso, você emite uma informação para o seu cérebro de que você precisa que durante o seu sono, aquela informação saia do seu hipocampo, que é o responsável pela memória de curto prazo, não é? E leve ela para o seu córtex pré-frontal, pela parte, né, frontal do seu cérebro, que é responsável pela memória de longo prazo. Ou seja, pense neste córtex pré-frontal como se fosse a sua biblioteca pessoal de informações e que você precisa alimentá-la com informações que sejam é, relevantes para você e que você quer memorizar, que você tem esse desejo. Você só conseguirá informar isso para o seu cérebro se você rever esta informação de tempos em tempos, né, mesmo durante o dia ou depois de algum tempo, e informar o seu hipocampo que ele precisa ativar as sinapses aí, não é verdade? Esses neurocondutores que vão se comunicar entre si e levar do seu hipocampo a informação para o seu córtex pré-frontal. E aí você terá isso arquivado na sua biblioteca pessoal. Pense que ela é cheia de gavetinhas ali, eu costumo pensar dessa forma, que cada uma delas tem uma informação. Ou que seja, não, a prateleira de livros, que cada uma delas tem uma informação, cada um dos livros tem uma informação, que você em algum momento vai tirar e vai ler, digamos assim, não é mesmo? E vai utilizar. É muito comum, tá, que pessoas esqueçam das informações no dia seguinte já. Justamente por quê? Porque elas não fizeram este trabalho de informar o seu cérebro. Por quê? Durante o período do nosso sono, que eu disse, né, que nós temos duas fases REM, que é quando você entra num sono profundo, e o cérebro trabalha muito. O sono é muito importante para você, muito importante. Durma de 7 a 8 horas por dia, é muito importante. Especialistas já falam isso há muito tempo, não é? Porque durante o sono, nosso cérebro ele faz um trabalho de limpeza daquilo que não é relevante para a gente joga fora. Coisas que não você não precisa memorizar. E ele vai entender isso porque você não reviu. A informação que você reviu várias vezes enfim, e levou para ele essa informação, escreveu, leu, enfim, ele vai entender que ele precisa guardar aquilo. E aí irá estar arquivado para você aí na sua biblioteca, no seu córtex pré-frontal. E depois nós temos uma outra fase REM, não é? Um pouco antes da gente acordar, por exemplo, onde a gente tem novamente, né, esse sono profundo, que é onde a gente sonha, enfim, um monte de coisa acontece. Mas não vamos falar sobre isso hoje. Eu quero que vocês entendam o que essas três, né, essas três técnicas que eu estou trazendo para vocês agora, elas têm a ver com o funcionamento cerebral. Não é simplesmente você algo mecânico que você fará para memorizar, e sim, entendendo o funcionamento do seu cérebro, levando a informação para ele de forma adequada, para que ele guarde aquela informação para você, né, a longo prazo. Ou seja, traga do seu hipocampo para o seu córtex pré-frontal e ali ficará. Em algum momento você reveja novamente para ele retirar da gavetinha ou daquele livro da sua prateleira, da sua biblioteca, não é? A informação e se recordar de que ela existe ali presente, está arquivada para você. E isso é muito importante. Uma coisa que eu poderia dizer para você agora, que pode ser legal para você entender, quando você quiser decorar algum vocabulário, é claro que você pode decorar os vocabulários aleatórios, né? Soltos, enfim, somente o vocabulário. Mas é legal que você coloque ele dentro de um contexto, tá? Um contexto que seja coerente para você, um contexto que esteja dentro da sua realidade, algo que você de fato pode utilizar no seu dia a dia. Um vocabulário dentro de um contexto, de uma frase constituída com seus elementos gramaticais, a sua partícula, seu verbo e assim por diante, para que você possa é, entender melhor, para que o seu cérebro, na verdade, né, entenda aquilo de fato, para que tenha sentido para ele, para que faça sentido para ele aquele vocabulário dentro de uma necessidade real sua de comunicação na língua. E aí sim, para ele tendo você levando uma clareza melhor para ele em relação àquele vocabulário, a importância que ele tem para você no seu processo de aprendizagem, aquilo vai se tornar algo seu, uma informação que ele vai arquivar na sua biblioteca e você não irá esquecer mais. Não é fantástico?
E procure usar sempre, não é mesmo? Procure fazer uso de tudo que você estuda, porque aí vai ficar muito mais masterizado, internalizado ali no seu córtex pré-frontal, no seu cérebro. É isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, comente, compartilhe, deixa aqui o seu comentário. Quero muito saber o que foi que você achou deste conteúdo para você neste momento. Então, você vai colocar já em prática, né? Para que você possa aprender não somente a língua japonesa, que é o que eu ensino aqui, mas também qualquer outra coisa que você queira memorizar na sua vida. Tá legal? É isso. Inscreva-se no canal, não se esqueça e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá. Já né?